Bem, então dando continuidade ao nosso estudo, nós vamos falar hoje um pouco sobre o papel da ilusão. Nem sempre quando a gente fala sobre o papel de alguma coisa na vida da gente, é uma coisa positiva. Às vezes pode ser uma situação que nos atrapalha, mas a ilusão não. A ilusão ela é importante para a gente. Nós vamos entender o motivo disso agora. Chega, irmão. Vamos chegar. Muito bem. Então nós vamos falar um pouquinho sobre ilusões, mas nós vamos falar sobre isso daqui. E como é que a gente usa o som para a gente entender que a gente se ilude e como a gente tentar não é sair dessa. Melhor, se puder sair dessa. Mas como usar isso a nosso favor, tá bom? Por exemplo, esse vulcão aqui, ele parece estar expelindo fumaça, o quê? Um arco-íris. Vocês acham que isso é verdadeiro? É uma fotomontagem? Não, o céu está mais cinza, parece que está chovendo. Parece que está chovendo. Então vamos lá. Mas tem mais pra cá, tá bem fraquinho. Parece que tem mais pra cá, não parece? É, a continuidade dele. E aí, tchau. Bom, vocês veem que a fotografia de fundo continua, tá? Interessante, porque a gente podia olhar de cara e achar que isso já era uma ilusão visual, tá? Mas não é não, isso é um arco-íris com uma foto muito feliz, tá? Porque posição certa na hora certa e a gente acaba achando e consegue às vezes fazer uma foto bem curiosa como essa, tá? Nesse lugar aqui, ó, está aqui, ó, só que agora está bem longe, não dá para ver direito, o arco-íris está aqui. Hã? Máquina boa. Onde é isso? Mantiqueira? Parece, não parece? Não. É aqui, ó. Olha lá. Isso, praticamente. Serra Catarinense, aqui é o Cânion do Espraiado. Olha lá. Quase, aqui em cima é o Urubici mesmo, a foto daquele arco-íris fica em São Joaquim, tá? Esse é o caminho que segue até lá. Então a gente vai se munindo dessas energias. Isso tem ainda desse jeito intocado. Isso eu também acho. Para que essas imagens servem? Para a gente se preparar energeticamente para compreender que a visão da gente é não o sentido mais importante, mas o sentido mais usado. Como é o sentido mais usado, sozinho, ele pode nos levar a algumas ciladas e algumas armadilhas. Então esse é o Cânion do Espraiado. Aqui não, né? Aqui vocês conhecem, tá? A maioria esteve aqui, Cachoeira do Avencal. Então aquele mesmo arco-íris que se formou no céu, naquele dia com uma chuva de verão, aquilo foi tirado exatamente 5 anos atrás, no comecinho de março de 2021. Então esse mesmo arco-íris pode estar aqui embaixo. Tá, eu vou tentar reproduzir alguns sons daqui a pouco que são ilusões sonoras, ilusões auditivas. Mas qual é o objetivo da gente falar sobre ilusões auditivas? É entender que o cérebro, na tentativa da sobrevivência, isso desde o início da evolução da humanidade, ele busca, através dos órgãos dos sentidos, antecipar situações. Existem civilizações, existem países, existem comunidades que são naturalmente mais
desenvolvidas nesse processo cerebral de antecipar situações buscando sobrevivência. E isso pode parecer um mecanismo natural e saudável, mas não é. Nós vamos entender por quê. Porque no momento em que o cérebro tenta antecipar alguma coisa na busca da sobrevivência, ele dispara automaticamente um mecanismo liberando substâncias estressoras. Então, na realidade, essa antecipação, ela desencadeia em nós um mecanismo de ansiedade e de estresse. Isso é muito mais comum na nossa civilização ocidental do que na civilização oriental. É tão interessante porque, musicalmente falando, a música ocidental, tonal, ela se baseia na busca da harmonia. Ela precisa de notas que são soadas juntas e que gerem uma sensação agradável ao ouvido. As civilizações orientais, agora esqueçamos um pouquinho essa história de globalização, em que as músicas existem em todos os lugares, de todos os estilos, mas naturalmente para os orientais, e vamos entender orientais como árabes para a direita, tá? Ou seja, a música árabe, a música moura, até o Oriente mesmo, até os asiáticos plenos. A ideia é de que os tons são alcançados. Eu só escutei, está ali, né? Tá. Então os tons são alcançados e não atacados. A música ocidental, a gente ataca a nota. Até o nome é meio estranho, né? A gente, para cantar certo, precisa atacar corretamente a nota. Que doideira é essa, gente? Mas é real isso. Porque o cérebro nosso ocidental, ele precisa se antecipar ao som que vem, assim como ele se antecipa a um fenômeno, se antecipa a uma situação. O cérebro se prepara para lutar ou fugir. Esse é o nosso cérebro mais animal. E musicalmente falando também. Tanto que, quando a gente fala, existe uma tendência mais ocidental de falar cada vez mais rápido e de tentar ouvir cada vez mais rápido. O mineiro tem um pouco disso. O mineiro, vocês já sabem que parte das palavras, especialmente a última sílaba, ela é engolida. Se eu estiver falando algo rapidinho, eu não preciso falar rapidinho, porque se eu falar rapidinho, todo mundo vai entender que é rapidinho. Mesmo quem não é mineiro vai entender isso, porque o cérebro reconhece padrões sonoros. E nesse reconhecimento, se eu estiver escondendo uma sílaba, não precisa ser a última, como nós mineiros fazemos. Pode ser qualquer sílaba. A tendência do cérebro é de reconhecer aquele padrão sonoro, ele sabe o que está sendo dito. Porque ele está sempre se antecipando a isso. Individualmente. Daqui a pouco eu vou falar onde a gente se cura dessa tendência ainda atávica e quase reptiliana, se a gente puder falar assim. Porque é realmente, ainda alguns dos nossos padrões de resposta social, mas também natural, de convívio com a natureza, ainda remonta aos dinossauros. Está claro até aqui a ideia? Então a gente se ilude com determinados sons e caprichosamente na nossa sociedade ocidental a gente parece que vai criando cada vez mais ansiedade sonora. A poluição sonora, não só ruídos, como a gente já estudou um pouco do que o ruído faz, mas a poluição sonora. Por exemplo, na faculdade, eu vivi em uma cidade que parte da sua colonização era japonesa e chinesa, Londrina, no Paraná. Então eu às vezes frequentava a casa de amigos, Londrina, no Paraná. Então às vezes eu frequentava a casa de amigos asiáticos. Pensem numa festa brasileira em que está todo mundo falando numa intensidade maior do que o outro que está tentando ouvir, tem uma música mais alta e essas coisas vão poluindo tanto que a gente vai desenvolvendo um mecanismo
quase reflexo de tentar adivinhar o que o outro está dizendo dentro de uma frase. Isso é um mecanismo natural nosso, humano, tá claro? E às vezes eu ia jantar na casa do meu amigo Gilberto, os pais japoneses, e ali, às vezes, a gente tinha dificuldade por causa do tamanho silêncio. A gente se sentava naquelas mesas, né, grandes, ajoelhados, de meia, e a gente se comunicava pelo olhar. Então você sabia se estava gostoso, você sorria, os olhos comunicavam, não precisava falar, porque... Então eu estou comparando, não é que existe um melhor e pior, não é isso, tá? Mas estou comparando mecanismos de adaptação. Nós, por exemplo, quando estamos numa poluição sonora, nesse momento nós temos o barulho de uma moto, e se a gente prestar atenção, é uma Titan 150. Não está claro isso? Está claríssimo. Tá bom. Eu vi a moto. E vermelha ainda. E a moça está com o capacete azul. Então, assim, a gente vai desenvolvendo esses mecanismos. Então, o cérebro vai criando também armadilhas para a gente, tá? Eu vou daqui a pouco, no final, tentar colocar um som ali. Então, o que acontece? Quando a gente vai reconhecendo esses padrões, a gente vai se antecipando a eles. Isso individualmente falando. Porque a gente deixa de confiar no entorno. A gente vai gerando um mecanismo que gera uma ansiedade natural. E por conta disso, a gente confia menos no entorno. Mas, graças ao bom Deus, existem mecanismos curadores, sanadores, mecanismos que são resolutivos, que cancelam esse nosso mecanismo de ansiedade, porque a gente passa a confiar no som do entorno, tá? Para alguns de nós isso já está mais ou menos claro, embora exista um viés nesse estudo científico, mas para alguns já esteja se desenhando onde é que a gente quer chegar, tá bom? Então vamos lá. O cérebro, ele não ouve apenas, ele prediz o que está ouvindo. Então esse é um mecanismo fisiológico. O cérebro faz isso, quer a gente queira ou não. Quanto mais ruído, mais poluição sonora a gente tem, mais o cérebro vai desenvolvendo essa defesa, ok? Olha que interessante, a audição humana é um sistema ativo e inferencial. Ela interfere no que a gente está ouvindo, e a nossa audição interfere no que o cérebro está reconhecendo daquele som, tá bem? Vamos lá. O córtex auditivo recebe o som bruto. Algumas áreas, especialmente o temporal superior, mas o inferior também, mas especialmente aqui, tentam prever padrões linguísticos. Aqui a gente já tem uma coisa interessante. A maioria de nós assiste filmes, e desde criança, na sessão da tarde, a gente assistia filmes dublados. Quando a gente aprende desde criança padrões das palavras que os nossos pais, professores, amigos estão falando, a gente vai associando o som ao movimento da boca. A gente não tem, por natureza, facilidade de fazer leitura labial, mas parte da audição precisa enxergar a boca. Por isso, às vezes, a gente fala com alguém e a pessoa está olhando nos olhos e você vê que ela olha às vezes na boca, para confirmar se existiu algum ruído ou interferência, confirmar a palavra que você falou. E quando a gente assiste a um filme dublado, a gente começa a gerar uma incerteza, uma dúvida sobre o que eu estou ouvindo e o que eu estou vendo acontecer. Nesse sentido, assistir a um filme na língua original e com legenda é cerebralmente mais interessante do que assistir dublado. Dublado gera uma certa preguiça na gente, que a gente pode dar uma garfada, cortar lá uma comidinha, do que a gente está ouvindo. Não precisa ficar olhando para a boca do sujeito, porque a gente sabe que vai dar uma insegurança, porque ele está falando em outra língua, a boca dele está se movimentando em outra língua. Percebe que o cérebro vai criando mecanismos de defesa? Então, quando a gente está falando com alguém no idioma natural para a gente, ou se você fala outras línguas, tudo bem,
O cérebro tenta antecipar o que está sendo dito e ele vai buscar padrões. Se você tem mais recurso linguístico, agora olha que coisa importante. Se você tem mais recurso linguístico e literário, você vai compreender com menos esforço o que está sendo ouvido. Deu para entender? Recurso linguístico. Se eu uso figuras de linguagem, se eu uso entonações, se eu for falar a palavra correta, eu não preciso falar a palavra correta, eu não preciso modificar a estrutura de uma frase, porque se eu faço isso, eu estou gerando uma frase interrogativa, mas eu não quero dar esse sentido para ela. Eu estou gerando em quem ouve uma dificuldade do cérebro entender exatamente o que está acontecendo. Está claro? Está dando para entender? Então, se eu tenho mais recurso linguístico e eu uso com mais propriedade esse recurso linguístico, eu facilito o trabalho de quem está ouvindo. Eu estou adequando o que eu preciso falar para quem está escutando. Se eu tenho mais recurso literário, eu posso usar mais sinonímias, figuras, associações. Eu consigo preencher eventuais lacunas de compreensão com exemplos, com outras situações, com analogias. Está dando para entender? Porque o cérebro vai gastar energia para compreender aquilo. Então, aprender desde a infância a sua língua natural corretamente é uma questão de economia para o cérebro. Não é só uma questão de se expressar corretamente ou eventualmente da gente se expressar com erudição ou intelectualmente falando, gerar recursos de uma comunicação mais sofisticada, mas é uma questão de economia. E se eu saco isto da educação de uma criança, eu estou gerando lá na frente um adulto que vai ter que gastar mais energia cerebral para compreender e se fazer compreender. Percebe a importância da educação e da própria educação desde cedo? E se não desde cedo, a partir de agora. Percebe o papel magistral do professor? Não é só fundamental, é absolutamente necessário, porque gera uma economia cerebral e eu posso deixar o meu sistema de alerta para perigos mais tranquilo. Eu ponho aquilo em por falta de uma palavra nesse momento mais adequada, em um stand-by, o que fica claro para a gente também, nesse mundo globalizado, mas eu coloco aquilo num modo de espera e de tranquilidade. Eu não preciso ficar com o meu cortisol e os hormônios do estresse à beira da liberação, porque eu não sei o que vem logo em seguida. Gente, isso está na linguagem e na educação. Então, quando eu estou falando sobre ilusões auditivas, eu estou falando não só sobre sons que nos fazem cair em armadilhas, mas da importância de ouvir bem. Graças ao bom Deus, nós temos mecanismos curadores. Um deles depende de você, que é você nunca parar de aprender qualquer coisa. Nunca parar de aprender. Mas existem outros caminhos que nós vamos ver. Está dando para entender até aqui? Tá legal? Ao invés de stand-by, você podia ter usado colocar um balaio embaixo do balaio. Tem que usar os termos mineiros. Isso. Então, isso é um recurso linguístico. Põe debaixo do balaio. Tá? Para não ficar agarrado na hora de entender. Entendeu? Esses cursos de oratória, eles ajudam? Claro, muito. Um curso de oratória, porque o curso de oratória vai te fazer pensar um pouco e colocar um ritmo nas palavras, para que você não fique atropelando, porque o cérebro já está doido para dizer tudo que ele tinha que dizer.
e para que o seu cérebro, que está ansioso, coloque pausadamente, com ritmo, de forma mais adequada o conteúdo e atinja o seu público mais apropriadamente próximo da ideia que você estava querendo expressar e não gere confusão. É excelente a ideia. Excelente. O TDAH. Talvez até o TDAH entre num ciclo patinando, uma coisa que fique gerando uma causa e consequência infinita entre o distúrbio propriamente e a sua consequência, que é viver num estado de ansiedade que se manifesta assim e que acaba gerando mais ansiedade. Então a coisa não sai dali. É um disco riscado. Tá? Ok? Então tá, ilusões auditivas realmente induzem palavras? Sim. Existe aqui um vice-versa nesse speech to song, ou seja, no discurso, na fala para a música, porque uma frase repetida gera uma sonoridade. Ali nós temos até um efeito positivo, um mantra que tem um significado, ao longo da repetição ele vai gerando uma sonoridade. Isso aqui não é novo, isso aqui já se estudava na Grécia Antiga. Porque cantar na Grécia Antiga existiam duas formas: o canto propriamente dito, o fraseado melódico, mas havia também o fraseado, o ritmo da poesia falada. Os textos tinham um ritmo e aquilo acabava gerando uma pulsação. Essa pulsação gerava uma sonoridade, ok? Assim como também a sonoridade pode gerar na gente a sensação de palavras. Vou tentar depois reproduzir um áudio que é um piano tocado rapidamente, com intervalos específicos, que parece que é uma pessoa falando. Sabe, vocês talvez já tenham visto, chega esses vídeos de que parece que um cachorrinho, um gato está falando. Essa sensação, não está falando, gente, não estou falando em inglês ou em português, mas a sensação sonora, ela se assemelha a uma palavra. É essa inversão aqui, aí é o som que parece com palavra. O cérebro busca isso. Hã? Aquele trechinho da nona sinfônica que os instrumentos fazem. Isso, o discurso dos cellos e dos baixos na nona sinfonia, onde existe um clamor para ser entendido por Deus. Mas tem que ter um estímulo sonoro, não vem do silêncio. Não, boa. Para isso precisa um estímulo sonoro, não vem do silêncio. Sim, os estudos que são feitos com pessoas com deficiência auditiva plena, os surdos, geram resultados diferentes. Boa, Ravi. Boa. Tudo bem? Então vamos lá. Ouvimos letras erradas em músicas, isso é o mais comum. O nosso embromation não é cerebralmente saudável, tá? Então quando a gente tenta cantar alguma coisa que ouviu em inglês, é melhor cantarolar do que fazer um embromation. Porque cantarolando, você está simulando um instrumento qualquer, mesmo que seja o seu lá, é melhor do que você tentar formar palavras numa língua diferente que você, óbvio que isso tudo é por aproximação. Então, se a gente está muito distante da compreensão daquele idioma, a gente vai fazer aquilo que consegue. Às vezes é mais fácil uma versão no seu idioma do que cantar naquele idioma. Mas cantar no idioma faz o cérebro buscar ativar outras áreas de compreensão. Então é um outro recurso, tá bom? Tudo bem até aqui? Olha só, o que vai acontecer no cérebro? Esse preenchimento aqui, ó, top-down. Isso é o que? Uma reconstrução. O cérebro vai tentar preencher com alguma palavra já conhecida, cujo som está mais ativo nos núcleos de formação da memória de longo prazo, para que ele gere uma compreensão mais plausível. Mas pode ser que ele não chegue lá. E aí ele vai reproduzir uma coisa já equivocada. Entende a problemática da transmissão de conhecimento por tradição oral? Que quando a gente diz que os textos bíblicos, ou enfim, os textos antigos, quando foram colocados em palavras escritas, ali já houve uma perda significativa.
Porque a gente já vem transmitindo o que a gente entende e a gente passa para frente algo que já não é mais original. Tá bom? Aqui mora o segredo de um mecanismo curador completo, que nós vamos já falar daqui a pouquinho. É uma panaceia? É. O que eu vou falar para vocês pode se entender como uma panaceia. Vocês estão entendendo errado. Muito lá. Isso aqui pode gerar sugestão psicológica? Desculpa aí, o que é panaceia? Panaceia é o que cura tudo. Panaceia era irmã de Higieia. Agora sim, pode prosseguir. Panaceia. Agora esclareceu tudo. Panaceia e Higieia eram filhas de Esculápio, o deus da medicina. Faltava isso. Gente, o deus da cura e da medicina precisava levar aquela informação adiante. Como curar as pessoas se não através da energia feminina das suas próprias filhas? Higieia dá a impressão de higiene. É isso mesmo, tá? E panaceia seria esse pan de todo e esse ceia no sentido de curar, algo que cura tudo. Mas se eu traduzir isso aí pro mineirês, vai virar bagunça. É uma panaceia que é a irmã da Higieia, que no fim das contas vai resolver todos os problemas comendo um queijinho e tomando café. No fim das contas é isso. É um dos processos curativos para a nossa audição. Ok? Vamos lá. Gera sugestão psicológica? Gera, tá? Esse priming semântico aqui, estímulos auditivos ativam redes conceituais. O lance é esse segredinho. Não é só por similaridade sonora, mas ativa áreas cerebrais que têm conceitos parecidos. Porque a gente busca padrões de compreensão conforme as experiências pessoais. Aqui reside um segredinho de algo que a Lúcia falou na semana passada, que é o fenômeno de imitação que a criança tem na família ou na escola. Ela vai buscar se expressar através da imitação. Por isso, uma criança, um menino, busca imitar os gestos do pai, porque é uma imagem semelhante. A menina começa a ter comportamentos e gerar e começar a copiar um pouco as irmãs ou as mães. Esse fenômeno de imitação faz parte da individuação da pessoa na sua construção de mundo. Ela precisa dialogar com o mundo. Então, ela vai buscar isso aqui, ó. O som ativa redes conceituais inconscientes, tá? Palavras relacionadas à calma reduzem a atividade autonômica. Verdade? Quando você está fazendo uma meditação, você não começa a falar, vamos imaginar que estamos num local de paz, vamos respirar a harmonia, vamos trazer uma luz calma, brilhante, que penetra pelos nossos chakras. A gente, quando se utiliza de palavras com um sentido, um conceito, a gente está trazendo isso e ativando essas áreas cerebrais. E depois tendo uma resposta motora adequada. Assim como termos ameaçadores, aumenta a nossa vigilância, a partir das amígdalas, que são os nossos disparadores de emoções baseadas nas experiências prévias ruins, nos traumas antigos. A amígdala você falou? Não, a amígdala cerebral. A amígdala cerebral. Pensei que a minha garganta tem a ver agora. Se ela já teve uma infecção, ela vai disparar. Muito bem, por que algumas músicas parecem hipnóticas? Olha, porque elas combinam alguns fatores, tá? Ambiguidade sonora. Tem música que parece uma coisa e é outra. E tem música que a gente aprende no idioma natural, mas é de outro idioma. Então essa similaridade, o cérebro tende a entrar nesse disco riscado. Ele tende, pela repetição, a baixar a guarda. Por isso, num processo de hipnose, de sugestão hipnótica, o transe pode ser desenvolvido através da repetição e da monotonia. Tá bem? Na música a mesma coisa. A repetição rítmica, especialmente, reduz essa atividade crítica frontal. Isso aqui é um pilar da hipnose, né? E a expectativa semântica. Olha lá, o cérebro ele preenche lacunas do que você não entendeu. Ele precisa fazer isso, porque senão ele mantém o estado de alerta.
E o estado de alerta pode representar um perigo. Então o cérebro precisa preencher essas lacunas. E aí que ele ganha armadilhas. Quando se faz trabalho psicoterapêutico, é uma coisa parecida. Quando falta sentido para uma determinada trauma, uma determinada situação, se procura construir preenchimento dessas lacunas. Tá vendo? Maravilha. O Para que cérebro... justamente a ansiedade baixa e aquilo possa se revestir com um outro sentido. O fato continua sendo o mesmo, que gerou o trauma, mas essas lacunas passam a fazer como se fosse uma cola, que começa a criar uma tereza. Isso. É nesse sentido. Percebe a importância do trabalho psicoterapêutico? Aqui nós estamos falando de algo imediato, o cérebro está reconhecendo sons, mas veja como aquilo vai formando nas memórias da gente padrões que, se foram colocados e reconhecidos de forma equivocada, geram uma memória que não é original. Tá bom? Então vamos lá. Acessar o resultado disso. Uma mensagem revelada. O cérebro fica feliz de preencher essas lacunas. Tá bem? Estamos acabando, pessoal. E aqui a nossa cura para todos os males da humanidade. Por que o canto coral reduz ilusões cognitivas, especialmente as auditivas, e aumenta a coerência perceptiva? Olha que legal. O canto coral é um sistema de sincronização multissensorial externa, visão, audição, cheiro, e a gente toca nas pessoas quando a gente vai cantar. Mas o canto coral propicia que o cérebro fique em um estado de menos estresse, de menos alerta, porque ele precisa confiar no entorno. Eu estou cantando junto com alguém, eu estou copiando essa voz que está aqui, naquele fenômeno de pertencimento que a gente já estudou muitas vezes em outras semanas. Então eu vou confiando no que está ao meu lado. Eu deixo de gastar energia para manter um estado de alerta. Olha a importância de cantar junto. Acontece isso numa orquestra com os instrumentos? Acontece. Menos. Por quê? Porque os instrumentistas estão lendo a partitura enquanto nós estamos olhando uns para os outros. Nós estamos estabelecendo outras relações com o entorno. Uma relação de confiança e uma relação de ressonância. Então a gente está ouvindo o outro, a gente sorri para o outro, a gente confirma, porque aquilo que a gente está cantando está gerando outros padrões cerebrais nos quais a gente vai confiando. A gente fica menos tenso. É um dos mecanismos de benefício do canto coral. Tá bem? Olha que coisa mais interessante. O cérebro passa de um regime perceptivo individual para um regime coletivo. Então, eu gasto menos energia cerebral. Olha a economia de novo aqui. Então, lá atrás, a importância do aprendizado, a importância do professor, a importância da gente aprender corretamente a sua língua, primeiramente. E aqui agora, quando a gente está cantando junto, a gente não se preocupa com o que está acontecendo lá fora. Por isso, às vezes, você escuta essas histórias de que as pessoas estavam fazendo música em situações até de calamidade. Porque cantar junto traz não só uma sensação de que nós estamos juntos no mesmo barco, mas o cérebro passa a ficar livre para se preocupar com eventuais necessidades. Ele fica com os seus sentidos mais espertos para entender corretamente a linguagem que a natureza e o entorno está passando. Sem ansiedade. Sem ansiedade. Me lembro que sobreviventes do Titanic disseram que os músicos continuaram tocando até o final. Bem provável, né? Os relatos falam bastante sobre isso. Eu acho que isso, se eles realmente fizeram disso daí, foi um tremendo serviço. Tremendo. Principalmente porque eles estavam tocando músicas conhecidas que as pessoas podiam lembrar e cantarolar mentalmente. Tá? Olha que serviço para aliviar a pessoa, para que o cérebro estivesse numa outra coordenada. De uma certa forma, já que... Ok? Olha lá, o cérebro durante o canto coral. Depois eu vou deixar uma página aqui com vários estudos que eu peguei para a gente fazer esse estudo de hoje. Então, isso aqui acontece, sincronização temporal interpessoal. Porque a gente precisa cantar certinho. Não dá para cada um começar no tempo que achar,
porque a coisa não fica E a boa. altura também tem que ser equalizada. A entonação também, mas Eu o escuto ritmo... mais outro naipe do que quem está do meu lado, que é o Isso. A entonação, o ritmo, às vezes os tenores estão cantando uma estrutura rítmica diferente das contraltos, das sopranos. Então ali existe um corpo ganhando forma, ok? Então, além da sincronização temporal, os coralistas desenvolvem aos poucos uma sincronização respiratória. A gente brinca às vezes no começo do coro, a gente não respira todo mundo junto e vai contando os tempos, porque para cantar a mesma coisa, a gente precisa que a gente esteja exalando o ar passando pelas cordas vocais simultaneamente, a gente sincroniza a respiração. Além disso, existe uma tendência de alinhar microvariações de tempo, especialmente em estruturas rítmicas complexas e mais rápidas. Que a gente lembra quando a gente tem que fazer uma frase longa, dá uma respiradinha curtinha para continuar fazendo. Essa respiradinha curtinha que todo mundo faz ao mesmo tempo faz esse alinhamento de microvariações temporais, tá bom? E coerência de fase neural, isso aqui está se estudando agora. Parece que existe uma tendência das frequências cardíacas se aproximarem. Isso não está ainda, não é que vai todo mundo bater o coração no mesmo ritmo, não tem jeito. Porque se um tiver marca-passo, vocês têm que mandar em todo mundo, porque ele não vai sair daqui. Então não funciona assim, tá bom? Redução do ruído preditivo. Aqui é um segredo. Porque lembra que o cérebro tenta adivinhar o que vai ser falado, cantado, o som que está chegando? Então, no canto coral, a gente não precisa ficar prevendo, a gente sabe o que vai ser cantado, a gente já está confiando, a gente está em paz para fazer aquilo. À exceção de quando quem está fazendo a regência resolve mudar as coisas de última hora. Ou então, quando não ensaiou. Isto só acontece uma vez a cada 1000 anos. Ou quando ele fala assim, não precisa trazer a pasta não, todo mundo sabe de cor. Essa é uma situação. Aí o estresse voltou tudo. Muito bem. Então, no cérebro isolado, muitas previsões competem entre si. O cérebro precisa saber antecipar o que está acontecendo. E aqui surgem interpretações ambíguas. No coral, o ritmo externo fornece a referência estável. E a afinação coletiva corrige o desvio continuamente. Tá? Com isso, a gente diminui esse erro de predição. Tá legal? A respiração coletiva. Olha, a respiração prolongada, por isso eu gosto de frases longas, vocês ficam reclamando tanto. Isso promove uma coisa bacana, aumento da variabilidade cardíaca. Isso é tão importante porque com o passar da idade, a gente vai tendo uma tendência a diminuir a variação do ritmo cardíaco. Isso não é uma coisa boa, porque significa que quando eu despejo um hormônio de estresse que ele precisa fazer meu coração bater mais rápido, Infarto. com o passar da idade, infarto. Seja uma das feliz causas ou de triste. Entendeu? Então, quando a gente aumenta essa variabilidade cardíaca, é um fator de proteção cardíaca. E cantar no coral protege você. Protege o coração. Exceto quando o nosso amigo coralista vai cantar a Pátria Minas como se fosse a última vez do seu né? O que mais? Então tá. Bom, harmonia, tá? Aqui é uma coisa, ó, previsibilidade acústica elevada. Lembra que nós já falamos algumas semanas atrás que o cérebro gosta de música previsível? Porque se ela é previsível, seja harmonicamente, seja estrutura rítmica, seja fraseado melódico, ele relaxa. Se ele não sabe o que vem, por isso a gente estudou um pouco a Nona Sinfonia do Beethoven, para já saber o que viria. E aí o cérebro já preparado, sabendo o que vem, ele aceita aquilo e passa a enxergar na música outro padrão estético, que é o harmônico. É por isso que veio com uma dúvida sobre a questão da mesma música sendo cantada e instrumental no cérebro. Claro. Ele vai reconhecer o padrão, fatalmente. Ele não faz a antecipação Não. quando é instrumental. Aí vão ser outras formas de apreciação musical, tá? Um dia nós vamos falar sobre isso, instrumento por instrumento. Vai ser bem legal, bem interessante. Tá legal? E olha lá, resultado geral, pessoal. Menor tendência ao animismo ilusório. O que é esse animismo ilusório? É a gente achar que entendeu uma coisa que na verdade não era aquilo.
Se o cérebro comete esses deslizes porque é um mecanismo de adaptação evolutiva de uma sociedade estressada, é mais fácil a gente achar que ouviu uma coisa que aquilo não é. E dá tanta confusão isso no dia a dia. E quando a gente canta no coral, o cérebro vai tendo uma oportunidade de relaxar um pouco desse mecanismo de alerta. Tá bem? O que mais? Maior confiança na percepção da intuição. Olha que coisa importante. Eu deixo de ficar achando e criticando o que está se passando na mente para ficar mais aberto ao mecanismo intuitivo. A gente não fala tanto nos estudos de espiritualidade que precisa desenvolver o mecanismo da intuição para ser menos matemático, menos cérebro esquerdo e passar a ser um pouco mais direito e até atingir um equilíbrio, porque a gente é muito mais cérebro esquerdo, né? No dia a dia, vamos falar assim. Tá bom? E aí o que acontece também quando você canta no coral? Maior probabilidade de permeabilidade com a interface, plano da matéria e plano sutil. Porque os mecanismos fisiológicos de alerta estão relativamente relaxados, debaixo do balaio. Eu preciso saber. Isso. Você pode abrir os seus canais com mais clareza, menos contaminação pessoal baseada nos padrões equivocados daquilo que você está ouvindo, seja no ouvido interno, seja no ouvido externo. Mas se é tão precioso a gente manter a calma, por que tem essa ansiedade? Assim? Foi um mecanismo de evolução, Ravi. A gente foi se adaptando ao meio externo muito estressante. Tá? A gente acorda de manhã, o próprio ruído da geladeira, que a gente parece que não escuta direito, mas está ouvindo, está gerando uma interferência, está mantendo o meu lobo temporal em estado de alerta. Que dirá o ruído de um transformador. Aquele monte de maritaca de manhã. O monte de maritaca de manhã ou no naipe da Sopranos. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Espera a quarta pra você ver. Tem uma curiosidade. Fizeram um experimento que praticamente enlouqueceu a pessoa que fez o experimento de ficar num ambiente completamente isolado de qualquer som. Sim. O que acontece? É ruídos internos. Existe, eu já vi esse estudo e teve 2 desdobramentos desse estudo. Eles começaram a ver que existem ruídos internos, que na ausência de som externo, você começa a ampliar essa percepção. Até mesmo o ruído do seu batimento cardíaco, do seu intestino, do seu esôfago, esses ruídos começam aos poucos a gerar uma consequência, gerar um efeito. Fica quase um barulhão. Isso acontece. Você começa a ter zumbidos, não que que vai acontecer com todo mundo. Isso é num ambiente absolutamente controlado, tá? O silêncio parece que faz barulho, né? Porque a gente não está acostumado com ele. Vai lá no sítio, onde você só tem o som, às vezes, nem do vento. Maritaca. Muita maritaca. Tem muita maritaca. Pois é, o problema é que você vai ter outro. Mas ele não deixa pois o é. silêncio, que ele fala demais. Então é isso, tá bem? Então, a ideia é que a gente reconhecendo que o cérebro prega peças na gente, no que a gente escuta, a gente já começa a saber que eventuais compreensões que geram em nós, até mesmo o mal entendido, que uma pessoa falou que possa ter gerado em você um ruído de animosidade, pode ser que você não tenha compreendido direito, ou porque ela não se expressou, porque ela usou um recurso linguístico inadequado, porque você gerou um ruído, e você através de um ruído gerou uma compreensão distorcida. Olha a quantidade de fatores que influenciam, tá bem? Nesse sentido, exercitar o silêncio, seja na meditação, seja na hora em que a gente fala para o coral fazer silêncio para prestar atenção. Agora tem sininho. Agora tem o sininho, tá bom? Porque o sininho não é para gerar um estresse, tá? É para gerar calma. Então essa é a ideia, tá? A gente está submetido a diversos sons no dia a dia que geram em nós reconhecimentos equivocados de padrões
e, por consequência, aumentam o nosso estado de alerta e é um mecanismo de defesa fisiológico, mas aumenta o nosso estresse e a nossa ansiedade. Então a gente tem que buscar mecanismos para equilibrar isso. Estou pensando aqui uma coisa interessante, porque a comunicação entre um piloto e a torre, ela tem todo um protocolo, provavelmente não só para reduzir a possibilidade de um mal-entendido, que pode morrer todo mundo que está lá em cima, mas provavelmente também para reduzir o nível de estresse, de ansiedade, porque a pessoa precisa ter esses recursos para estar pilotando, estar olhando os instrumentos, fazendo um monte de coisa. Então essa reconfirmação, né, ele fala, a torre repete, ele diz copiado. Então esse protocolo provavelmente também deve reduzir esse grau de... E aí tem um outro recurso que é utilizado que gera um pouco mais de tranquilidade, que é o alfabeto fonético. Sim. As palavras são as mesmas no mundo inteiro, tá? Alfa, Bravo, Charlie. Então a gente vai usar as mesmas palavras. Então não tem como você ficar preocupado com outras falas, porque você não vai ter uma sequência dessas mesmas palavras numa linguagem normal, numa conversação. Tá bem? Vamos lá? Murilo, qual que é a definição? Por exemplo, eu estou conversando, né? Aí na hora a palavra me foge. Aí faz conta, eu estou falando assim. Aí me deu uma vontade de. Eu estou tentando lembrar, você vem xeretão e fala assim, comer uma batata frita, eu falo isso? Não, não era isso que eu ia falar, né? Então, isso aí também causa um estressezinho, não Claro causa? que sim. Como a gente sana isso daí um pouquinho, tá? Um pouco disso. Tem dois mecanismos. Um deles é você usando mais recursos cerebrais. Então, aprendendo coisas novas, você utilizando outras áreas cerebrais, estimulando e, obviamente, aumentando o recurso linguístico. Quanto mais recursos você tiver, você está com uma carência aqui, você vai buscar uma analogia lá, você vai buscar uma outra palavra. Por isso, isso faz da poesia uma arte que não é só de compreensão da língua, mas sonora também. Uma rima, ela predispõe ao cérebro a uma previsibilidade. Então, uma poesia com rimas, por exemplo, faz com que o cérebro saiba que existirão palavras que vão ter uma sonoridade parecida. Então, ele fica mais atento ao significado do que está se querendo dizer do que ficar preocupado com palavras que são desconexas. É uma das formas que o cérebro enxerga a arte sutil na poesia. É muito importante. Por isso que o sambista resumiu metade da sua palestra, falando assim. Porque cantar é quase que não morrer. É como se perceber que a vida Não escutei. Cantar é quase que não morrer. Então, eu faço favor. Todo mundo aqui agora com obrigação de assiduidade no ensaio coral. E aqueles que não estão ainda, eu faço favor de... Vamos encerrar, Murilo? Vamos encerrar. Vamos encerrar, que a gente tem hora, viu, gente? Né? Vamos lá? Encerrar? Vamos lá. Então, guardem essa informação, tá? Porque é importante aprender sempre. Aliás, é um dos pilares doutrinários do próprio Espiritismo. O desenvolvimento intelectual é necessário do ponto de vista da evolução do espírito, sem falar que te habilita para novas funções e compreensões como programação da vida futura. Tá bom? Ok? Vamos para a segunda parte do trabalho?